Estamos em um tempo em que os cristãos estão aguardando o arrebatamento da igreja. Segundo a escatologia cristã, acontecerá aí, nesse tal arrebatamento da igreja, o inicial fim dos tempos. Arrebatamento é um conceito e termo escatológico cristão de várias confissões, denominações, ministérios religiosos, referindo-se aos que os concebem ao biblicamente anunciado evento inicial fim dos tempos, no qual os seguidores de Cristo, os então vivos e os já mortos, ambos selados com o Espírito Santo, por Javé Deus, subirão para o céu ao encontro do Senhor Jesus. E nos ares serão arrebatados. Anunciam como base bíblica vários versículos bíblicos para sustentarem esse arrebatamento da igreja. Mas vou ler apenas os dois principais versículos que estão nos livros de 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 51 e 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículos 15, 16 e 17. Muitos creem que o evento é suficientemente anunciado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Outros divergem deste mesmo entendimento e com as mesmas bases bíblicas apontam outras interpretações. São várias as teorias, mas não há, portanto, entendimento único e pacificado. Algumas delas, o parcialismo, que é o arrebatamento parcial da igreja, pós-tribulacionista, que é o arrebatamento após a grande tribulação, mesotribulacionista, que é o arrebatamento no meio da grande tribulação, e o pré-tribulacionista, que é o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu não vou explicar neste vídeo todas as teorias em detalhe, para que o vídeo não fique muito longo. Vou falar apenas da teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, que é a teoria dos que defendem e acreditam que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Vou fazer aqui um breve resumo, porque o assunto é extenso. Segundo os pré-tribulacionistas, a igreja passará por uma guerra que é mencionada no livro do Apocalipse, que é a chamada Guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16 e versículo 16, onde Deus irá intervir nessa guerra de maneira sobrenatural e matar todos os inimigos da igreja de Deus. Ao final dessa guerra, será necessário um acordo de paz. E quem vai assinar esse acordo de paz será o anticristo. E ele fará isso com a ajuda do falso profeta. E esse acordo de paz irá envolver as três grandes religiões, que é os judeus, os muçulmanos e os cristãos. Esse acordo de paz será um acordo de 7 anos. E a Igreja de Deus verá esse acordo de paz ser assinado, porque a Bíblia diz que o anticristo será revelado aos cristãos. O arrebatamento da igreja vai acontecer, mas ainda não é a segunda vinda de Cristo, porque o arrebatamento será nos ares. E a segunda vinda de Cristo, ele descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Pois bem, o arrebatamento da igreja vai ser com Jesus nos ares. Os ressuscitados e a igreja vão subir nos ares e estarão para sempre com o Senhor. E aí começa a grande tribulação, com a assinatura do acordo de paz do anticristo, que é um acordo de 7 anos, e durante os primeiros 3 anos e meio, enquanto
o mundo vai estar se adaptando com as novas novidades do acordo de paz, o sumiço em massa da humanidade, a imposição de uma moeda única, a implantação do chip, a marca da besta e etc., aí passados esses 3 anos e meio, Israel vai perceber o engano e o anticristo vai se voltar contra Israel. Bom, daí para frente, continua o juízo de Deus para a humanidade, que passa a ser executado os julgamentos, até entrar o novo céu e a nova terra. Pois bem, essa é uma das teorias dos cristãos de diferentes denominações, a teoria pré-tribulacionista. Mas e aí? Você continua aguardando o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja vai mesmo acontecer? Quem foi que falou que o arrebatamento da igreja ia acontecer? Foi o apóstolo Paulo, não foi? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 15 e 16. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e estaremos sempre com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo disse, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, com quem era que o apóstolo Paulo estava falando estas coisas sobre o arrebatamento da igreja? Para quais cristãos era que o apóstolo Paulo estava ensinando esta doutrina do arrebatamento da igreja? Ele estava falando com os cristãos lá da sua época, não era? Ou será que ele estava pregando para uma igreja de cristãos há mais de 2000 anos à frente? Será que ele estava pregando para a igreja de São Paulo? Ou será que ele estava pregando para a igreja do Rio de Janeiro? Ou será que ele estava pregando para a igreja de Brasília? Não, né? Eu acho que ele estava pregando para a igreja lá de Jerusalém, da sua época, aonde ele, Paulo, vivia, na época do cristianismo primitivo. E por isso Paulo se incluía no arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo não estava pregando para uma nação há mais de 2000 anos à frente dele, não. Quando ele disse, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ele estava se referindo a ele e os demais cristãos primitivos lá da época dele. Por isso foi que ele disse, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele achava que ele iria estar vivo quando Jesus voltasse para eles, os cristãos primitivos lá da época do apóstolo Paulo. Em São Mateus capítulo 10 e versículo 23, Jesus disse assim para os seus apóstolos: em verdade vos digo que há aqui algumas pessoas que não irão morrer antes de verem o Filho do Homem no seu reino.
Então, por isso, ele, o apóstolo Paulo, acreditava que ele estaria vivo no arrebatamento da igreja dos cristãos primitivos, porque Jesus falou para os apóstolos que ele voltaria para buscá-los. São João capítulo 14, versículo 1. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estas palavras Jesus falou para os apóstolos e não para a nação brasileira e demais nações da nossa época. A promessa que Jesus fez de preparar lugar foi para seus apóstolos, nem mesmo para todas as pessoas foi que Jesus fez essa promessa, mas somente para os seus apóstolos foi que ele fez essa promessa de preparar lugar e voltar lá para levá-los para morar no céu com ele. A humanidade foi enganada em relação à Bíblia. Todo o cumprimento da Bíblia foi para o povo judeu. As profecias que pensam que se cumprirá futuramente, elas já se cumpriram lá para o povo judeu. Se é que houve um arrebatamento escatológico da volta de Jesus, isso então ocorreu lá em Israel, para o povo judeu. As pessoas não querem entender isto. Mas isto que eu estou dizendo é muito claro dentro da Bíblia. É só prestar atenção no tempo verbal da fala dos apóstolos e até mesmo da fala de Jesus. A Bíblia foi escrita para o seu tempo e não para o tempo futuro de 2000 anos à sua frente. Lamento ter que dizer isso, mas não haverá arrebatamento da igreja para os nossos dias atuais e nem mesmo haverá arrebatamento da igreja futuramente. Isto é uma ilusão religiosa. Isto é uma falta de entendimento dentro da própria Bíblia. Não haverá arrebatamento da igreja, nem na nossa época e nem em época alguma, porque se houve um arrebatamento de que a igreja tanto espera, ele aconteceu lá, em Jerusalém, na época dos cristãos primitivos, se é que houve um arrebatamento. Ok? Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e ative o sino para as notificações. Aguardo você no próximo vídeo. Abraço a todos.